Irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Alegria no Céu. Hoje, dando sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus, texto de Mateus capítulo 8, do verso 18 ao verso 22, um trecho no qual Jesus coloca à prova as pessoas que queriam segui-lo. Então Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Esse é o tema, é o título. Eu te convido à leitura da palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8, de 18 a 22, eu te convido a orarmos ao nosso Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Rogamos a iluminação do Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Jesus, para entender, para interpretar, para aplicar a tua palavra com fidelidade. Oramos assim em nome de Jesus. Irmãos, método indutivo, primeira parte, que são as observações. Então nós acabamos de ler o texto e vamos fazer algumas observações ao texto. Primeiro, esses testes de vocação, então aqui são testes de vocação. Jesus está testando a vocação das pessoas. Então esses testes, eles ocorreram após a demonstração de poder de Jesus, depois que proferiu o Sermão do Monte. Então, o contexto é o seguinte: Jesus tinha acabado de proferir, de pregar o Sermão da Montanha. As pessoas ficaram maravilhadas com a autoridade dele. Ele comprova essa autoridade fazendo várias curas. E agora ele faz esse teste de vocação. Então, ele demonstrou conhecimento ao pregar o sermão. Ele comprovou que realmente ele tinha autoridade e agora essas pessoas são testadas, né? Então essa é a pergunta. Aconteceu nesse contexto? E a resposta é sim, aconteceu nesse contexto. Então aqui Jesus está chamando pessoas para serem discípulas dele, né? serem seguidoras, depois de comprovar a sua autoridade. Quando ele curou a sogra de Pedro, curou um leproso e várias pessoas que estavam com doenças e pessoas até endemoniadas, né? Outro ponto aqui de observação. Jesus tinha pregado o Sermão do Monte, as multidões ficaram maravilhadas com sua autoridade e ele ainda curou muitos para comprovar a autoridade que de fato possuía como servo de Deus. Chama a atenção dos irmãos aqui, profetizado por Isaías 53. Então lá em Isaías 53 há uma profecia sobre um servo, uma pessoa que seria chamada serva ou servo de Deus, alguém que viria ao mundo para tirar as dores, trazer a cura às pessoas. Então Jesus está comprovando aqui, nesse contexto do capítulo 8, que ele é o servo profetizado por Isaías no capítulo 53, mas agora nós vemos pessoas que não aceitam ou pessoas que desistem de segui-lo. Por quê? Por priorizarem outros interesses. Então Jesus fez tudo isso, pregou o maravilhoso Sermão da Montanha, comprovou a autoridade ao curar várias pessoas, comprovou que ele era o cumprimento da profecia de Isaías 53, e mesmo assim agora ele chama pessoas para serem seguidoras dele e as pessoas não aceitam porque elas priorizam outros interesses. Resposta: sim. Resposta sim, é isso mesmo que nós observamos aqui nesse texto que nós lemos, do verso 18 até o verso 22 do capítulo 8 de Mateus. Outro ponto aqui, esse aqui é para nós completarmos a lacuna. Jesus estava chamando pessoas para segui-lo e também para fazer uma outra coisa. E aí aqui no texto de Mateus 8 nós não encontramos a resposta. Jesus estava chamando as pessoas para fazer o quê? Para seguir a ele, mas também para fazer algo. E aí quando a gente vai no texto paralelo, que é o texto de Lucas 9, verso 60, a gente encontra a resposta. Lá em Lucas 9, 60, fala assim:
pregar o evangelho, pregar o reino de Deus. Então Jesus estava chamando as pessoas para irem com ele pregar o reino de Deus, pregar o evangelho de Deus. E as pessoas não aceitaram porque colocaram outras coisas à frente desse interesse, deram prioridade a outros interesses, né? É possível que o escriba não fosse discípulo de Jesus, mas num primeiro momento pensou em ser? Então, observa aqui o verso 19, diz assim: Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, o escriba, muita gente estava em volta de Jesus e o escriba se aproximou. E o escriba se ofereceu para seguir Jesus. Então, é possível que talvez ele não fosse ainda um discípulo, mas estava querendo ser um discípulo. Observe que ele que se oferece. Jesus não chama o escriba. Mas ele fala: Mestre, vou te seguir para onde o senhor for. Né? Então, é possível realmente que ele tivesse essa boa intenção. Ele fez uma declaração de fé, né? Louvável, no primeiro momento. Senhor, eu vou te seguir. Já o outro discípulo, já a outra pessoa que o texto aqui fala de duas pessoas que foram testadas, o escriba e uma outra pessoa, né? Já essa outra pessoa, nós podemos dizer que ela já era um discípulo de Jesus, mas quando foi chamado a um compromisso maior, desistiu. Quando Jesus decidiu passar para o outro lado, andar, visitar outras cidades, outros locais mais distantes, né, de assumir esse compromisso de seguir Jesus, essa pessoa desistiu. Observa aí o verso 21 do capítulo 8. E outro dos discípulos. Então, outra pessoa dos discípulos. Então, essa outra pessoa, nós podemos afirmar pelo texto que já era um discípulo. Já era um discípulo de Jesus. Com relação ao escriba, não é possível fazer essa afirmação. Mas com relação a essa pessoa, sim, já era um discípulo de Jesus. Só que esse discípulo falou: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então ele queria primeiro sepultar o pai dele para depois seguir Jesus. Né? E quando a gente vê no verso Lucas 9, 59, que é o texto paralelo, Lucas 9, 59, diz assim: A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, essa outra pessoa aqui, o próprio Jesus tomou a iniciativa. No caso do escriba, o escriba que falou: Senhor, eu vou te seguir. Nesse caso aqui foi diferente. Jesus chegou para a pessoa e falou: seja meu seguidor. E ele falou: deixa eu primeiro sepultar meu pai, e aí eu vou. E aí foi quando Jesus deu aquela resposta, né? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Último ponto de observação: o escriba se ofereceu, mas depois repensou e priorizou o quê? O que o escriba priorizou? Será que foi a segurança de uma vida rica, por exemplo, com casa para dormir, com remuneração, com status? E o outro homem que Jesus convidou, Jesus vocacionou, Jesus chamou, né, foi chamado por Jesus, o que ele fez? Ele priorizou o quê? As obrigações com a família. Nós poderíamos resumir dessa forma: um priorizou a segurança da vida, casa, dinheiro, remuneração, status, e o outro priorizou as obrigações familiares. É possível que essa seja a interpretação correta. Nós acreditamos que seja a interpretação correta, né? O texto não diz, a resposta aqui é: o texto não diz se o escriba deixou de seguir a Jesus. Então, no texto não fala se o escriba deixou de seguir a Jesus. Mas é possível concluir que ele tenha deixado de seguir a Jesus, que ele não cumpriu o que ele tinha falado: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Por quê? Porque lá no texto paralelo, que é Lucas 9, no verso 62, Jesus finaliza essa história com uma advertência muito, muito dura em relação a essas duas pessoas. É aquela frase, né? Aquele versículo famoso, quando Jesus disse assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, considerando essa frase que encerra essa história, que está lá em Lucas 9, é possível que nenhuma dessas duas pessoas
tenha seguido a Jesus. É possível que as duas tenham desistido, que as duas tenham sido reprovadas no teste de vocação. O que justifica essa frase de Jesus: ninguém que tendo posto a mão no arado fica olhando para trás, arrependido, né, é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, vocês não são aptos ao reino de Deus porque vocês estão preocupados, relutantes com outras questões de menos importância, né? Essa questão de primeiro sepultar o pai, não é que isso fosse errado, era um dever realmente, um dever muito sério, importante de cuidar dos pais. Mas o que Jesus está falando é que essa obrigação ela poderia ser cumprida por outras pessoas. Então aquela pessoa que foi convidada por Jesus, ela poderia seguir a Jesus e o pai não ficaria insepulto, né? Ele seria sepultado quando ele falecesse. E o texto também nem fala se o pai já estava à morte ou se ele estava dizendo assim: Jesus, quando meu pai falecer, naturalmente, não sei quando, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Aí eu vou te seguir. O texto não dá essa informação. Mas o fato é que Jesus está falando, a qualquer momento que ocorrer o falecimento do seu pai, tem pessoas na sua casa que estão mortas espiritualmente que podem sepultar um morto. Agora eu estou te chamando para você pregar o evangelho da vida. Isso tem mais importância do que o sepultamento. Até porque tem pessoas que podem fazer isso para você. Tem pessoas que podem se desincumbir desta obrigação. Então a questão aqui, o ponto, é que eles estavam priorizando interesses até legítimos, né, acima de algo absoluto, algo importante, que seria seguir a Jesus e pregar o evangelho do reino de Deus naquele momento. Com relação ao escriba, quando Jesus fala que ele não tinha onde repousar a cabeça, também nos ajuda a chegar a essa interpretação. Então, provavelmente o escriba pensou nos custos do discipulado, o que ele teria que abrir mão, porque o escriba era um ofício de status, valorizado, né? Então provavelmente era uma pessoa que tinha recursos, né? Uma pessoa respeitada, uma pessoa que tinha casa, que tinha família, tinha conforto do lar. E Jesus está falando: você quer me seguir? Você falou que vai comigo para onde eu for? Então saiba, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí, considerando lá que aquela frase do Lucas 9,62, né, da mão no arado, provavelmente ele pensou e desistiu. Vamos para a segunda parte agora do estudo, que é a interpretação. Interpretação. Dois pontos aqui de interpretação. Qual que é o significado dessa mensagem? Qual era o significado para as pessoas daquela época, para o público original do livro de Mateus, né? É isso que nós temos que pensar nessa parte aqui do método indutivo. O que Mateus, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, queria transmitir para os judeus cristãos do início da igreja, do início da era cristã, quando leram esse livro pela primeira vez, né? Então aqui 2 pontos para a nossa reflexão nesse sentido. Muitas pessoas, como exemplificado nesse texto, não seguiram a Jesus ou deixaram de seguir a Jesus quando percebiam o custo elevado do discipulado, que não oferecia segurança material e ainda exigia uma prioridade absoluta, exigia renúncia ao caminhar para frente sem olhar para as coisas deixadas para trás. O que você acha? É isso? É a interpretação? Né? Pessoas não seguiram, não aceitaram seguir, como é o caso desse discípulo. Pessoas deixaram, como é o caso do escriba. Pessoas deixaram de seguir a Jesus, como é o caso do discípulo. Já era discípulo e deixou de seguir. Porque quando eles iam fazer uma análise, pesar as coisas, considerar o custo de seguir a Jesus, eles chegam: mas eu vou tomar muito prejuízo, eu vou perder, vou ter que abrir mão de muita coisa, vou ter que renunciar a muita coisa. E não vou poder ficar olhando para trás e lembrando do que eu deixei, do que eu perdi, reclamando e murmurando, não. O que Jesus está me chamando é para andar para frente, com a mão no arado, sem olhar para trás, sem lamentar. E aí, muitas pessoas, ao fazer esse raciocínio, não seguiam ou desistiam, abandonavam, né? Então nós entendemos que essa é a interpretação dessa mensagem, né? Era a intenção do apóstolo Mateus passar essa ideia com essa história.
Outro ponto aqui também, o texto ensina que apesar de as pessoas saberem que Jesus era o servo do Senhor, por que as pessoas sabiam que ele era o servo do Senhor, de Isaías 53? Porque ele tinha acabado de curar muitas pessoas, expulsado muitos demônios, né? Ele tinha comprovado, elas viram os milagres, né? Que levou sobre si as enfermidades e doenças dos filhos de Deus. Então eles sabiam, ó, ele é o servo do Senhor. Mas mesmo assim, muitas não foram consideradas aptas. Muitas dessas pessoas que presenciaram esses milagres não foram consideradas aptas ao reino de Deus. Por quê? Porque consideraram questões familiares, questões pessoais, questões sociais mais urgentes e ou mais importantes, né? Que seguir a Jesus e trabalhar no desenvolvimento do reino de Deus. É um resumo, né? Esse aqui é um resumo da interpretação. Elas estavam cientes de que Jesus realmente era o que dizia ser. Ele comprovou. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento fora do normal. Ele era o servo do Senhor, filho de Deus. E ele veio para tirar, para aliviar, para trazer cura, para trazer libertação, cumprindo a profecia de Isaías 53. Não tinha desculpa, mas mesmo assim, mesmo cientes desse fato, eles dizem não quero. Não vou seguir. Por quê? Porque eu não quero abrir mão do meu conforto. Eu tenho que ter a minha casa para dormir, que é no caso do escriba, né? Onde reclinar a minha cabeça. Eu posso até ir, mas de noite eu tenho que voltar para a minha casa. E no caso do discípulo, ele pensou no que ele perderia no convívio familiar, no convívio com o pai, por exemplo, e nessa obrigação de ser o responsável pelo sepultamento, cuidar do sepultamento do pai, coisa que, naquele contexto, Jesus está falando que tinha mais pessoas que poderiam fazer isso, né? Irmãos, agora vamos para a parte final, que é a parte de aplicação. Então nós observamos, interpretamos, e agora é aquele exercício. O que isso me ensina hoje, né? Tantos anos depois dessa história. Primeiro ponto aqui. Como no caso do escriba, muitas pessoas chegam às igrejas de Cristo atualmente, mas ao perceber que o discipulado cristão exige sacrifícios, exige renúncias, exige uma vida simples em prol de benefícios dos outros, essas pessoas elas repensam no que vão perder. Por exemplo, na segurança que elas vão perder nessa área da segurança, no conforto do lar, às vezes até algum risco à imagem pública, tendo em vista os preconceitos existentes contra os cristãos. E ao fazer esse exercício mental, né, de repensar, de calcular, o que muitas dessas pessoas que estão chegando à igreja, que estão falando que querem ser cristãs, que vão seguir a Jesus, que querem ser discípulas de Jesus, o que elas fazem? Elas não cumprem a profissão de fé. Então o escriba aqui, ele faz uma profissão de fé. Senhor, vou te seguir por onde quer que fores. Então ele fez uma profissão de fé, uma declaração de fé, mas não cumpriu. E hoje em dia, muitas pessoas vão às igrejas cristãs e fazem algo semelhante. Chegam lá, são batizadas, fazem profissão de fé, vão lá na frente, declaram publicamente, eu sou cristão, mas não cumprem essa profissão de fé. Por quê? Porque não estão dispostas a abrir mão, a renunciar, a levar uma vida simples para ajudar os outros, né? Então, aqui nós podemos ver que o amor próprio domina a pessoa. Outro ponto de aplicação. Como o discípulo que queria primeiro sepultar o pai, quais são algumas das justificativas que atualmente são apresentadas para não seguir Jesus assim que as pessoas são chamadas? Então, o outro discípulo, a outra pessoa que era um discípulo, ela foi chamada por Jesus, mas desistiu. Foi chamada a um compromisso maior. Ela já estava andando com Jesus. Mas quando é chamada por um compromisso maior de seguir Jesus em outras regiões, ela não vai, porque ela não queria ficar longe da casa do pai, né? E hoje em dia, quais são as justificativas que as pessoas que já estão na igreja, que já são formalmente cristãs, apresentam quando
são chamadas a um compromisso maior. Mas a pessoa está visitando a igreja, maior que chamada para assumir, passar para um outro nível, né? Quais são? Eu coloquei alguns aqui, ó, que eu já ouvi, né? Então, pessoas me falam assim, porque você precisa se batizar, você precisa assumir um compromisso, ter mais intimidade com Deus. Por que não? É o momento, é agora, é hoje, é o dia que Deus fez, esse dia é especial. Eu já ouvi pessoas falando, ó, estou muito novo. Quando eu tiver mais velho, eu quero assumir um compromisso com Deus. Ou deixa primeiro eu encontrar a pessoa certa, casar, terminar a faculdade ou comprar uma casa. Muita gente fala isso. Depois que realizar esses sonhos, aí quer voltar para a igreja, por exemplo. Né? Pessoas que se afastam da igreja e dão essa desculpa. Não, eu quero casar primeiro, encontrar a pessoa, depois eu quero voltar, constituir família, eu quero criar minha família na igreja. Mas por enquanto não. Ou tem uns que são mais sinceros, né? Fala assim, não, deixa eu curtir a vida primeiro, eu sou muito novo. É uma resposta baseada no hedonismo, né? Eu curti a vida primeiro, como se vivesse com Cristo não fosse a plenitude da felicidade. Ou então tem gente que fala, minha família é complicada, ou seja, joga a culpa nos outros. Minha família é complicada, meus filhos, minha esposa não entende, né? Meu marido não entende. Ou tem gente que dá uma resposta parecida que foi dada aqui nesse texto, ó, eu preciso me afastar, a pessoa já está na igreja, aí ela se afasta. E aí quando alguém vai atrás, um pastor, por exemplo, vai conversar, a pessoa fala assim, não, é porque eu preciso, pastor, eu preciso me afastar um pouco, eu tenho que cuidar da minha família. Né? Como se a igreja fosse um empecilho para cuidar da família. Como se Cristo fosse uma dificuldade para isso. Vejo que são desculpas, né? Justificativas sem fundamento. Né? Ou preciso me afastar para cuidar dos meus negócios. Isso é muito comum, né? A pessoa fala, eu estava muito envolvido com a igreja de Cristo, ou seja, muito envolvido com Deus, muito envolvido com Jesus, preciso me afastar um pouco para cuidar dos meus negócios. Então são desculpas que as pessoas continuam dando, como nesse caso aqui, porque não querem pagar o preço. Né? Se nós fomos chamados e estamos sendo considerados aptos ao reino de Deus, isso acontece por causa da nossa dedicação ou primeiramente pela misericórdia e graça de Deus? Então aqui são pessoas que foram reprovadas. Agora nós sabemos que muitas pessoas foram aprovadas, foram consideradas aptas ao reino de Deus, estão seguindo Jesus, estão pregando o evangelho do reino de Deus. A pergunta é, essas pessoas que estão nessa condição privilegiada, estão porque são dedicadas a Deus, ou porque Deus, na pessoa de Cristo, teve misericórdia dessa pessoa e concedeu graça a ela e ajudou essa pessoa a ser considerada apta? É essa a segunda alternativa. É a misericórdia e a graça de Deus que torna qualquer pessoa apta ao reino de Deus. Não é só pelo esforço humano, somente pelo esforço humano. Primeiramente é pela misericórdia, pela graça. Ninguém por força pessoal consegue. Né? Se alguém está no caminho certo, está andando com Cristo, é discípulo de Cristo, tem que agradecer todo dia, porque isso é graça, é misericórdia, é o poder de Deus, é a proteção de Deus na vida dessa pessoa. Não é mérito dela, não é porque ela é especial, porque ela é forte, porque ela é inteligente, porque ela é dedicada, porque ela estuda muito, não. A base de tudo é o amor de Deus que se interessou por essa pessoa. Ou seja, a gratidão tem que ser a marca de todo cristão, de todo discípulo. A arrogância, a prepotência, isso não pode caracterizar, isso não é marca do crente, do cristão. E por último, irmãos, ser discípulo de Jesus, um servo dele na pregação do reino de Deus, é a sua maior prioridade na vida? Essa é a pergunta final de aplicação. Qual que é a prioridade da sua vida? O que tem mais valor na sua vida? É ser discípulo de Jesus, é ser um pregador, é ser um servo de Jesus, é trabalhar para Jesus na expansão do reino de Deus, na pregação do reino de Deus, na pregação do evangelho, das boas novas? Ou, como esses dois que foram reprovados, a prioridade na sua vida são interesses materiais, interesses pessoais, familiares? Que Deus te conceda graça e misericórdia e que a prioridade na sua vida seja a pregação do reino de Deus, seja seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, louvar a Deus, adorar a Deus, viver para Deus. Uma semana abençoada a todos vocês. Se Deus permitir, na semana que vem queremos
continuar o nosso estudo indutivo no Evangelho segundo Mateus.